gente leu Eclesiastes, eu comentei alguma coisa sobre ele. Esse livro é um livro chamado Livro de Sabedoria, livro poético, atribuído a filho de Davi, rei também, Salomão. E aqui tem algumas situações. Eu conversava com alguns irmãos da igreja, que a gente começou a leitura há 3 dias, e tem algumas coisas que parece difícil de entender. A princípio, que você faz uma leitura, por mais simples que faça, você vai achar um pregador, parece que ele tem uma visão pessimista da vida, uma visão de sofrimento, de angústia. E trata-se de um homem, segundo a Bíblia, o homem mais sábio. E ele pediu a Deus sabedoria, e Deus disse que não houve ninguém antes, nem haveria depois, um rei tão sábio como ele. Ele foi o primeiro rei mais sábio que teve em Israel. E Salomão, ele escreveu esse livro. Alguns comentaristas afirmam que esse livro foi escrito na velhice dele, porque na adolescência, na juventude de Salomão, ele realmente fez muitas coisas que não agradou ao Senhor. E por isso ele percebeu quão grande, como é difícil o homem, na sua juventude, ser apartado de Deus. Não é à toa que no capítulo 12 ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele viveu distante de Deus. E ele fala da vida de uma visão, torna a dizer, para alguns comentaristas pessimistas. Está aqui nesse texto, o versículo 1, Eclesiastes 1:1. Veja bem o que é que diz aqui. Bem conhecido, palavras do pregador. Inclusive, o nome Eclesiastes significa o pregador, o orador, aquele que prega na assembleia. Palavras do pregador, filho de Davi e rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, geração vai, outra vez, no versículo 4, mas a terra permanece para sempre. E ele fala da canseira e da mesmice da vida. Parece que nada muda, tudo é a mesma coisa. E ele, será que tem valor essa vida? E ele fala do trabalho, ele fala de conquista, ele fala de muitas coisas que ele ganhou e fez, escreveu. Ele teve, ninguém teve tanto como ele. Tudo que os olhos dele desejou. Você vai ler isso, ele conseguiu. Porque muitas vezes a gente tem tantos desejos. Eu quero uma fazenda, uma casa e tal. Não tem nenhum problema para Salomão. Além de sábio, muita riqueza ele tinha. E é impressionante quando eu leio Eclesiastes, esse nome, e aqui uma explicação, o nome Eclesiastes deriva do termo grego, assembleia, eclesia, significa aqueles que falam a uma assembleia. Aqui é o sentido etimológico da palavra Eclesiastes. E demais, o termo em hebraico corresponde, o que significa aquele que convoca uma assembleia. Em outras versões da Bíblia, esse livro recebeu muitas vezes traduções de o professor ou pregador. Há quem diga também que esse livro foi escrito para os ouvintes palacianos, uma elite. E as palavras de cunho muito filosóficos. Não era para o povo, mas para uma assembleia, um grupo mais seleto, uma elite. No entanto, é palavra de Deus e é para todos nós. Mas há um comentário sobre como ou para quem esse livro foi escrito. Eclesiastes é geralmente creditado, e é por Salomão, 971 a.C., tendo sido escrito na sua velhice. Também é muito comentado que Salomão não escreveria esse livro na sua juventude, mas foi depois de muita cabeçada e já com a idade avançada, ele começou a refletir. E tudo que você estiver fazendo na vida, o fim é: teme a Deus, porque este é o dever de todos os homens. De vaidade é vaidade, ilusão, tudo é ilusão, tudo é vaidade. Então aqui, a gente vai na leitura, a igreja está lendo, ele na sua velhice escreveu, e o tom do livro o tempo todo é de pessimismo. É uma irmã lendo, ela é até uma pessoa bem instruída. Falei: pastor, que tanto pessimismo é esse? Esse homem vê tudo errado, parece que tudo dá errado, não adianta nada e nada dá certo. Mas a gente é bom entender que parece que Salomão quer passar uma mensagem muito mais profunda. Que nessa vida, por mais que a gente conquiste, por mais que a gente tenha, sem a presença de Deus, nada vale a pena. Tudo vale a pena com Deus na nossa vida. Vai valer a pena a minha vida, com a minha família,
aquilo que eu tenho, tudo vai valer a pena, se Deus estiver presente. Então aqui, ele tem descrito ele em sua velhice. O tom é pessimismo. E aqui também, que ele, no livro, talvez o estado espiritual de Salomão na época, lá em 1 Reis, capítulo 1, vai falar com o estado dele, ainda jovem, fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Lá em 1 Reis, é bom a gente ler o contexto. Embora a gente veja que Salomão provavelmente, ele recobrou a consciência, se converteu, alguns dizem, antes de morrer. Você já viu muito isso, pessoal, antes de morrer, faz uma avaliação, vem como um filme na sua mente, tudo que ele fez, e ele pediu perdão a Deus, e ele se converteu. Olha o que é que diz aqui, parece que uma referência, ele é o pregador, ele é o filho de Davi, ele é o rei de Jerusalém, e todas as alusões da sabedoria também de Salomão. Vejam o capítulo 1, o versículo número 16. Na verdade, é uma mensagem com tom de estudo, para a gente estudar e avaliar quem foi esse homem. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim, em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. Foi justamente o encontro que ele teve com Deus. Não é sabedoria, irmãos, se distanciar de Deus. Chama até loucura, o pai dele chamava loucura. Se distanciar de Deus, deixar Deus. Deixar Deus em segundo plano, terceiro plano. Deus tem que ser em primeiro plano. E Salomão vai falar isso justamente na sua velhice, nessa reflexão. A gente vai perceber o retrato das dificuldades, das lutas que ele passou. Você pode ter o dinheiro que for. Você pode ser o maior pessoa que faz exercício hoje, o maior atleta. Mas tudo isso vai passar. Tudo passa. Você sabe que tudo passa na vida. Tudo nessa vida passa. Jesus Cristo disse isso lá em Mateus, Marcos e Lucas, 13:31 de Marcos, ele diz assim, passará tudo, o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Um dia desse, você teve 15 anos, está aqui, quem sabe completou 18, foi aquela alegria, já passou de 18, já chegou aos 30, 40, quem sabe 50, 60 e está passando. Interessante que quando ele diz aqui que tudo é vaidade, tudo, os prazeres da vida, ele teve riqueza, ele teve servos, ele teve atividade, edificou fez palácio, escreveu muitos livros, e o livro de Eclesiastes apresenta todos os indícios de ser um ensaio literário cuidadosamente poético, composto e compreendido em sua totalidade. É bom estudar sabendo que ele tem uma diferença dos outros escritos da sua época. Salomão, como eu falei, há uma possibilidade também, alguns estudiosos, dizer que ele estava escrevendo para uma elite e dizendo que vocês estão... Porque lembra que Jesus Cristo contou aquela parábola do homem que se vestia de linho finíssimo? Ou não era? Ele esbanjava. E Jesus, o que foi que adiantou? Quando ele morreu, ele foi para o sofrimento. E Salomão está dizendo, tudo isso é bom, é prazeroso, mas é uma ilusão. Tudo isso vai passar. Aquele homem que estava no Hades, contado por Jesus Cristo lá em Lucas, ele disse assim, manda na casa do meu irmão, porque eu tenho 5 irmãos, e que eles também só querem saber de ganhar, só querem saber de usufruir, de juntar dinheiro, e tudo isso, eu estou vendo no final qual é. E Salomão descobriu a tempo que o maior bem, a maior riqueza, o maior patrimônio que a gente pode ter nessa vida é o conhecimento de Deus. O maior patrimônio você tem, não é quantas casas você tem, quantos carros, a sua conta, nada disso. Tudo isso tem seu valor. Mas nada, absolutamente nada é importante se a gente não tem o temor do Senhor. Inclusive no capítulo 1, o versículo 7, a igreja pode ler comigo. Aliás, Provérbios foi escrito por ele, Provérbios 1:7, pode colocar aí? Provérbios 1:7, também Salomão, ele diz que o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Mas os loucos aborrecem, desprezam. Encontrou aí? É muito conhecido também um livro de Salomão. Vamos todos ler uma só voz? O temor do Senhor, os loucos, a sabedoria e a instrução. Ele está dizendo que é uma loucura o que ele fez na sua juventude. É uma loucura o que ele fez. Ele na sua idade já madura já começou a refletir, mas foi na velhice que ele meditou sobre a vida. Então, irmãos, é uma riqueza a gente hoje ter essa compreensão, essa visão. Porque muitas vezes a gente acha que a alegria, a felicidade está no ter e não no ser.
Nós precisamos buscar mais a Deus. Então aqui tem muitas informações. Aqui o pregador, ele fala da verdadeira sabedoria, deve ser encontrada por um ser humano quando ele tem a revelação de Deus. A maior sabedoria é Deus se revelar para você e para mim, para nós. E ele se revelou através de seu Filho, através da palavra. A Bíblia diz que a natureza também revela Deus. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia o quê? As obras de suas mãos. Veja quanta poesia com verdades profundas para nossas vidas, lá no Salmo de número 19. O conteúdo do livro é definido por versículos quase idênticos. A gente vai ver algumas semelhanças. Não vou fazer aqui a comparação, porque o tempo não permite. Se você ler, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 8, a gente vê que muitas coisas acontecem. E o autor, ele chega a uma conclusão imediatista da vida. E depois, lá no final, ele vai dizer: olha, irmão, eu já li livro. Ele vai dizer que o mundo estudar enfado da carne, e tudo que você tem visto e ouvido. Lembre-se que o final tema a Deus, porque esse é o dever de todo homem. A gente passa a vida se preocupando com besteira, a gente não percebe isso, a gente fica com raiva, briga, e é tanta besteira, nada disso vale a pena. O melhor que a gente deve fazer nessa vida é aproveitar, adorar a Deus, louvar o seu nome, ser fiel ao Senhor, e às vezes a gente perde tudo isso de vista. Mas então, a busca do pregador é de levar vantagens. A princípio, a gente vai ver nos primeiros versículos, nos primeiros capítulos. O termo hebraico traduzido para proveito também pode ser traduzido por ganho, valor, vaidade. É uma palavra-chave do livro, traduzida com o termo hebraico, indicando aquilo que é mortal, aquilo que é transitório, aquilo que é efêmero. É vaidade. É vaidade. Vai passar. Tudo passa. E a gente fica, tudo vai passar. A única coisa que não passa, é imutável, é Deus. Fala aqui, esse capítulo 3, versículo 6. Eu, Senhor, não mudo, ó casa de Jacó. Por isso vós não sois consumidos. Quem não muda é Deus. Já percebeu quantas mudanças já aconteceu na vida da gente? E está acontecendo? Quantas mudanças? Às vezes você pega, chega nem se reconhece quem eu era, como estou agora. E vai mudando. A mutação na nossa vida é constante. Deus não muda. E aqui, meus irmãos, ele fala da vaidade e ele aplica muita coisa aqui. A sabedoria está desprovida de valor verdadeiro quando a gente pensa apenas nesse mundo. E a resposta não é encontrada no prazer, a resposta da verdadeira sabedoria não é encontrada na riqueza, em grandes realizações. Tudo isso ele fez. E era vaidade, era aflição de espírito. Ele vai falar esse tempo todo. Eu só me afligia. E ele disse mais que Deus deu trabalho ao homem, para trabalhar muito. E ele disse que outra aflição é trabalhar tanto, juntar, e quando morrer dá para alguém que não fez nada. Isso também me afligia meu espírito. E a gente às vezes percebe isso, acontece muita coisa, muitas vezes isso é uma herança que é deixada, alguém que nunca lutou por ela e nunca vai fazer, e com certeza vai destruir. E ele falava, porque realmente pessoas não atentam para essa realidade. Olha, aí uma pergunta pode fazer, eu quero entrar no texto rapidinho, uma pergunta sobre essa doutrina. Qual deve ser a nossa atitude diante do fato de que nem as realizações, nem coisas algumas materiais, elas têm valor permanente? O que é, por exemplo, uma aposentadoria é uma conquista. Eu tive essa experiência, eu não sei quantas pessoas aqui se aposentaram. Pode fazer um sinal, os irmãos? É um grupo pequeno. Quem não se aposentou? É melhor perguntar. A maioria, né? Mas observe o seguinte, é uma conquista. Mas às vezes a gente vai ver que vai perdendo sentido. Você sabe que tem muitos aposentados insatisfeitos, porque não vai encontrar mais valor. Quando eu me aposentar, eu encontrei com um que disse assim, olha, quando eu me aposentar, eu vou ser o velho mais preguiçoso da terra. Eu disse, oxê, você é um velho muito preguiçoso, vou dormir muito, vou aproveitar. Será que é esse o valor da vida? Para que essa aposentadoria? A gente ouviu a irmã dizendo aqui que quer fazer a obra do Senhor. Mas, irmãos, eu queria finalizar esse comentário histórico. Tem muita coisa para se dizer. Eu estou tentando resumir, o horário avança. Mesmo a própria vida humana, em qualquer sentido humanista, secular, não pode ser considerada como uma coisa que se tem valor eterno. Mesmo a relação na vida e a morte, ela está subordinada ao livro que escreve isso. Por exemplo, quando um casal casou, o que é que a Bíblia diz? E vocês fiquem juntos até o quê? Já está dizendo que vai ter uma separação. Casamento é eterno? Não. Haverá. E quando chegar lá no céu? Lá nem se casa, nem se dá em casamento. São como anjos no céu.
A proposta do casamento é viver juntos. Que seja eterno enquanto dure. Porque vai passar. Tudo passa, gente. Tudo passa. E pensando nisso, eu gostaria de ler alguns... É rapidinho agora, 5 minutos. Eclesiastes, um tempo para tudo. Olha o capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você sabia que tudo tem um propósito? O dia era hoje, diaconisa. Tem tudo o dia marcado. Então aqui eu estava observando, a vida é feita de muitas experiências, de emoções diferentes. E Eclesiastes capítulo 3 explica que há momentos de alegria e de tristeza, sim ou não? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de surpresa, tempo de desilusão, de sucesso, de fracasso. Quem aqui já teve algum fracasso? Todos nós temos fracasso. Tem tudo nessa vida. As coisas mudam, as coisas passam, as coisas transformam-se. Nenhuma situação dura para sempre. Na vida, tudo é passageiro. Nenhuma situação é permanente. Nem a dor, nem a alegria. A alegria passa, a dor também. Tudo é passageiro. E aqui esse livro aborda justamente isso. Porém, existe uma coisa que nunca muda. O que é que nunca muda? Deus. A sua palavra é eterna. Não muda. Mas nós mudamos. Interessante ele dizer assim, olha, Deus é sempre igual. Todos os dias, Deus é mesmo. Eu não mudo, ó casa de Jacó. Por isso vocês não são consumidos. Então Deus é eterno. Ele é o único que não falha. Olhe para seu irmão e diz assim, você falha. Não pode dizer para ele, ele não vai chatear não. Você falha, o pastor também. Deus não falha. É o único que não falha. Então aqui, irmãos, não podemos criar uma ilusão do amigo perfeito, do amor perfeito, da mulher perfeita, do marido perfeito. Você vai ver ele falhando, você vai ver ela falhando. Quem não falha é Deus. Deus nunca falha. Sem Deus, eu queria concluir. Sem Deus, todas as experiências da vida são inúteis. Todas. Sem Deus, qualquer experiência é inútil, sem razão, nem esperança. Mas quando confiamos em Deus, encontramos valor nas nossas experiências e podemos apreciar. Foi Ele quem me deu. Você ouviu aqui a irmã dizendo, a aposentadoria foi Deus que me deu. Porque ela vê Deus no negócio. Ela viu Deus trabalhando na vida dela. Então foi Deus. Aí tem sentido. Quando você diz, fui eu que me esforcei muito. Eu sou muito trabalhador. Que nada. Foi a misericórdia de Deus mesmo. Então, tudo tem um tempo certo. Diga assim, tudo tem um tempo certo. Há tempo correto para cada experiência. Por exemplo, um bebê recém-nascido tem que crescer um pouco antes de poder comer coisa sólida, sim ou não? Tem que crescer um pouco. Mingau, leitinho, nada grosso. Da mesma forma, a ocasião certa para cada fase da vida. Tem coisa na sua vida que não chegou. Talvez um pastor recém-consagrado assim, eu vou ser com o pastor Samuel. Um dia pode ser. Um dia eu já fui você. E um dia você pode ser eu ou não. Eu comecei. Então não olha para uma pessoa numa caminhada lá, experiência de vida. Você está começando. É diferente. Não somos iguais. Tudo atribuímos a Deus. Mas são experiências diferentes que nós temos. É muito filosófico esse livro. Então aqui temos tudo num certo momento. Muitas vezes queremos tudo na hora. Sim ou não? Eu sou que nem caldo de cana, né? Quer na hora. Não tem não, irmão. Eu quero minha bênção hoje. Sem esperar pelo tempo certo. E sabe o que é que ele conclui aqui? Que isso não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir a casa na rocha. Mas a base não é sólida, é areia. Se apressarmos as coisas, recebendo coisas pelas quais não estamos preparados, podemos passar por muito sofrimento. Quer ver um exemplo? Você quer adiantar as coisas, não acelere não. Tem que esperar o tempo. Tudo é no tempo de Deus. E tem muitas vezes a gente querendo ajudar Deus. Aí ele dá um exemplo aqui que eu achei interessante. Muitas pessoas têm um casamento infeliz. Muitas. Porque não esperaram até estarem prontos para o casamento. É importante procurar o tempo de Deus para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência. É aprender a ter domínio próprio. É poder ter equilíbrio. E quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus não dá. Vida infeliz, casamento precipitado, não perguntou a Deus. Desobedeceu pai, desobedeceu mãe, vai pagar até o final. Felizmente.
Fale com pessoas que fizeram isso. Estão vivendo, mantêm a aparência, mas não são felizes, porque se adiantaram, não esperaram o tempo de Deus. Concluindo, vamos ficar de pé? Uma esperança que não é passageira. Vamos ficar de pé para concluir? Uma esperança que não é passageira. Nesta vida, os momentos de tristeza, dor e sofrimento vão passar. A igreja pode dizer amém? E eu quero dizer seguramente, essa prova vai passar. Porque passa mesmo. Vai passar. Mas preste atenção. Tudo é passageiro. Mas em Jesus, as alegrias temporais desse mundo vão passar. Mas em Jesus, temos uma promessa eterna. No tempo certo, Jesus voltará para julgar o mundo e levará os salvos para o céu. No céu, lá no céu, não haverá mais sofrimento. Finalmente, teremos alegria eterna, junto com Deus. Tudo acaba, mas a palavra de Jesus jamais passará. Posso ouvir um amém, irmãos? Lá no céu, não tem mais lágrima. Infelizmente, nessa noite ainda você pode chorar, e eu também. Ainda podemos chorar nessa noite, ou amanhã. Lá no céu não tem mais choro. Lá no céu não tem mais dor. Lá no céu não tem mais disso que acontece no mundo. Lá no céu não tem mais falsidade. Lá no céu é Deus, é eterno, é o Senhor, é alegria no Espírito Santo. E o autor do Eclesiastes, não fique triste com ele não. Tudo é fugaz, tudo é passageiro aqui. Mas lá no céu, eternamente, vamos estar com Jesus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o livro de Eclesiastes nos ensina. É a tua palavra, que tudo nesse mundo é efêmero, é vaidade, é passageiro. Mas nós temos uma promessa, a promessa da vida eterna. Vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei para que onde eu estiver, esteja vós também. E o caminho é Jesus. O caminho da alegria é Cristo. O caminho de um casamento feliz é na presença de Deus. Mesmo com sofrimento, nada vai nos separar do amor de Cristo. Obrigado a Deus, porque o livro de Eclesiastes traz grande ensinamento, que o ser humano, ele é pequeno, é vaidoso, é cheio de pretensões, mas é o Senhor que dá a verdadeira alegria. Não aqui nesse mundo, a alegria eterna. Temos um pedacinho aqui, mas a promessa de eternidade no céu. Lá sim, para todo sempre, estaremos contigo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós cremos nessa promessa. Leva-nos em paz para nossos lares. Ajuda-nos a ler Eclesiastes com esse olhar, pensando no Senhor, e tudo vai dar certo. Toda a glória seja dada ao seu santo nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? A verdadeira felicidade só em Jesus. Deus abençoe a todos.